Então, a gente vai trazer esses números para vocês oficialmente hoje, tá? E eu não por acaso o Thiago está aqui comigo também, para a gente poder já aproveitar, que eu sei que muita gente vive nesse afã, Thiago, nesse desespero aí por necessidades óbvias, de questão de consignado, né? Liberar alguma margem para correr contra o tempo e já buscar esse dinheirinho aí que está fazendo falta, já que a gente não tem 13º no final do ano. Então, eu trouxe o Thiago, pessoal, primeiro para a gente fazer aqueles cálculos que eu sei que vocês gostam e que tem dificuldade para fazer, que é, Milton, eu ganho X e agora com o aumento que saiu, para quanto vai o meu benefício e eu vou ter alguma margem? A gente vai falar sobre isso aqui também. Então, daqui a pouquinho você já deixa preparado aí quanto é que você ganha, que a gente vai começar a pedir para você colocar na tela daqui a pouco, tá, pessoal? Nesse momento, eu quero só dar as boas-vindas para vocês e pedir que vocês me falem de que lugarzinho do Brasil vocês estão me acompanhando para a gente poder te mandar um abraço. Eu também convidei o nosso querido doutor Rogério Glockner, que, atrelado a essa questão, Tiago, do aumento do salário para quem ganha acima do mínimo, todo mundo sabe da nossa luta pelo projeto 4434 e que ele é a única, pelo menos até o momento, solução para a gente tentar diminuir esse abismo que existe entre o aumento do salário mínimo e o aumento de quem recebe acima do mínimo. E que se nada for feito, daqui a pouquinho a gente só vai ter assalariados em todo o Brasil, e este, sem sombra de dúvidas, é o grande plano macabro de qualquer governo. Isso aconteceu no governo Bolsonaro e já está acontecendo no governo Lula. É por isso que eu digo para vocês, não tenham políticos de estimação. Mas o tema aqui não é exatamente falar de política, mas do que resulta a política na vida de vocês. Fica comigo até o finalzinho que a gente vai tratar sobre muita coisa que eu sei que é do teu interesse. Chegou a dar o joião, assunto de utilidade pública, todo mundo esperando o aumento salarial para quem recebe acima do mínimo, tá? Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Milton. Sempre um prazer. Primeira do ano juntos aí e uma live muito rica, né? Com informações muito atualizadas. Ontem e hoje foram dias decisivos, né? Estão sendo, na verdade. Ontem foi um dia decisivo. Hoje, outro dia decisivo com a divulgação do INPC. A gente amanheceu com a divulgação do IPCA. Eu abri uma live agora aqui, deu quase 20 mil pessoas nessa live, e a gente tinha só o índice do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, e no meio da live veio a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. E isso é muito importante porque ele crava o valor do aumento para quem ganha acima do salário mínimo. A gente tinha o aumento do salário mínimo até ontem, definido em 7,6, e hoje veio a definição do aumento em 4,77. Então não é 4,84, nem 4,83 e muito menos o terror que a gente esperava, que era o 3,71. Aí essa divulgação, ela não é um spoiler da live, eu não preciso fazer suspense em relação a esse valor, mesmo porque vocês não são alienados e já estão aí sabendo desse valor. O que importa é o que esse valor impacta na sua vida. E aí é onde a gente fala, a margem de aumento é o único momento, você vê, eu e o Milton, nós não somos defensores de empréstimos, nós somos defensores de desendividamento. A questão é que eu tenho a ferramenta para fazer o empréstimo, por isso que a gente faz. E eu estava muito triste, Milton, ontem, porque eu estava tendo que ser obrigado pelos bancos a incluir o seguro prestamista. Tanto que eu fiz uma live na parte da manhã, que eles me falaram, a cada 10 contratos que forem digitados sem o seguro prestamista, Thiago, 2 serão pagos. Então você imagina brincar com a ansiedade do povo que está precisando de dinheiro, falando, eu vou digitar sem o seguro, a pessoa fica naquela esperança e não recebe. Eu falei, eu só vou digitar com seguro porque vai ser a certa. A partir de ontem, teve a reunião do CNPS, definiu o aumento da taxa de juros, que era em 1,66, não estava dando spread bancário, por isso que eles estavam enfiando o seguro prestamista obrigatoriamente ali, e aí aumentou para 1,80. E esse 0,14, todo mundo fala assim, o Thiago ficou louco, ele está feliz porque aumentou os juros. Eu não estou feliz porque aumentou os juros. Eu estou feliz porque tirou a obrigatoriedade do seguro prestamista. Então agora, você que ia pegar lá o BPC com R$ 31, estava pegando 1.057 porque tinha o seguro embutido, subiu para 1.291, salário mínimo, BPC, todo mundo. E o aposentado e pensionista, que era R$ 37, estava pegando 1.283 com o seguro, passou para 1.541. Então, quando isso veio, foi o desatar do nó. Eu falei, agora sim você digita a sua margem de aumento, porque quem digitou lá atrás, eu já falo, cancele o contrato.
porque o correspondente tacou seguro prestamista em você. Então cancele o contrato, no decorrer da live a gente vai passar um número seguro para você fazer esse atendimento, sem o seguro prestamista, aproveitando a audiência do Milton, prestigiando você que apoia a gente nos canais. Muito feliz com o nosso canal, Milton, bateu 142 mil inscritos ontem, né, e a gente está aí nessa crescente também, e não é por acaso, é porque de fato vocês entendem a verdade que a gente carrega, e vocês reconhecem isso sendo membro, sendo inscrito e nos apoiando com as várias formas que você tem para fazer esse apoio. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue fazer o que eu mais gosto, que é liberar o maior valor para você dentro da menor parcela. E a partir do momento que você pega esse dinheiro, vem toda uma estratégia para cortar seu RMC, para fazer o desatar de nós aí com o Dr. Rogério, que em breve vai estar aqui com a gente, se Deus quiser, e pegar suas indenizações devidas. É a única parte do ano que eu falo, pegue a margem de aumento. Porque o salário aumenta R$100, e com os 35 ali, que é 35%, você pega praticamente um salário para dar aquela arrancada para correção de rota financeira em 2025. Sem dúvida, Thiago. Pessoal, olha só. Ainda ontem eu discutia sobre a questão, com algumas pessoas próximas a mim, a gente discutia sobre a questão do fato de você estar perdido ainda no sentido de não ter o calendário do próprio pagamento de 13º lá, no mês de dezembro, como é oficialmente ainda, mesmo já tendo aí 5 antecipações de 13º, o que, na prática, o Thiago, não garante que, por exemplo, agora, em meados de abril e maio, você vai ter novamente essa antecipação, tá? O governo ele não é obrigado, porque o calendário oficial é no final do ano. Isso só preocupa a gente ainda mais, porque se por acaso e pelo andar da carruagem, eu acho difícil o governo, a não ser que a popularidade dele continue ladeira abaixo como já está, talvez ele volte a antecipar o salário, o 13º salário, para esses primeiros semestres, por uma razão óbvia, mas não por bondade, tá? E com isso você é quem sofre. E dentro dessa possibilidade a gente traz sim um direcionamento confiável para que você possa buscar essa margem que possa ser liberada através do contato que a gente tem com o Thiago, que é a única pessoa para quem eu indico quando o assunto é empréstimo consignado. Quem conhece meu trabalho sabe que eu não abordo esse tema de empréstimo consignado nas minhas lives, nos meus vídeos, não é um tema do meu interesse. Mas como você é do meu interesse, eu sempre direciono para alguém que possa te disponibilizar um serviço sem te cobrar nenhuma taxa embutida, sem te cobrar nada escondido e te prejudicando, tá, gente? Então, nessa parceria que eu tenho com o Thiago, nesse momento é necessário, se você assim achar que precisa buscar algum consignado, você vai buscar por indicação do Milton D'Antunes, junto ao Thiago Paregiani, porque aí a gente tem como confiar no trabalho do Thiago, que não vai te empurrar nenhuma taxa escondida, como seguros ou coisa do tipo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Rogério Glock, né, chegando aqui para fortalecer o nosso bate-papo, e eu já quero trazer para vocês logo as boas-vindas para o Rogério, algo bem importante. Fala aí, Rogério, seja bem-vindo. Boa tarde. Fui alvo de achincalhamento das redes sociais, né? Não estava conseguindo fazer o chamado login, né? Se o login funciona, a senha não funciona. Se o login não funciona, a senha não funciona, o celular não funciona. Então estava eu aqui, né, gerando e-mail novo para fazer o login. Então estamos aí já. Daqui a pouco eu informo a senha para quem precisar me ajudar depois aí, porque a idade começa a chegar, a gente não consegue com tecnologia, né, doutores? A gente começa a ter problemas. Tranquilo, Rogério. Obrigado pela presença, meu amigo. Gente, olha só. Eu vou trazer para vocês agora, tá, de uma maneira muito didática e muito prática. Primeiro, a questão do próprio aumento, que agora é oficial, né, 4,77%, e você vai se assustar com o que eu vou trazer agora através dessa matéria. Tiago, eu vou tirar esse teu banner, essa tua informação, daqui a pouco tu traz de volta, tá? Só para eu poder compartilhar outra situação aqui. Qual informação? Eu não sei, tem uma coisa aqui nos bastidores, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Beleza. Pessoal, eu estou colocando aqui na tela, como o Thiago já falou, ó, quem for chegando, dá o joinha, assunto importante que tem aí a ver com a tua vida financeira. Você é aposentado e pensionista que recebe acima do mínimo, que estava me perguntando a toda hora quanto seria o aumento salarial que você teria em 2025. Eu já havia dito, tá, que esse aumento sai sempre após o dia 10, que é exatamente hoje, por uma razão óbvia. O aumento
teto do salário mínimo, ele pega, para quem não sabe, ele pega, no caso agora de 2025, ele pegou o mês de dezembro de 2023 e acumulou-se até novembro de 2024. E aí a gente teve o resultado do aumento do salário mínimo, que deveria ser 1.528. E, pelas articulações do governo, aprovaram um projeto que tirou R$10 do bolso do assalariado, que também vai fazer falta no bolso de quem recebe acima do mínimo. Mas, ainda assim, o assalariado teve um acumulado aí de aumento salarial de 7,5% contra 4,77% de você que recebe acima do mínimo. Acompanha comigo rapidamente aqui, ó. Aposentadorias acima do mínimo terão reajuste de 4,77%, e aí, com isso, o teto do salário, do benefício previdenciário das pessoas que estão ligadas ao INSS chega a R$ 8.157,40. Coisa que, se a gente for para a ponta do lápis, eu acho que raríssimas pessoas ganham o teto da Previdência Social, tá? Principalmente porque todo santo ano, com o aumento de quem ganha acima do mínimo, dadas as práticas do atual governo, a gente tem todo ano uma leva de pessoas passando a se tornar assalariadas, que daqui a pouquinho eu vou tecnicamente falar sobre isso com o Rogério. Acompanha comigo, pessoal. Benefícios com correção começam a ser pagos a partir de fevereiro, tá? Aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo terão o benefício reajustado em 4,77% a partir de fevereiro. A correção equivale ao INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, registrado de janeiro a dezembro agora de 2024. Lembra que eu falei que para os assalariados é de dezembro de 23 até novembro de 24? Pois é. Para quem recebe acima do mínimo, é de janeiro a dezembro. Por isso a gente precisava esperar, né, o complemento das informações do mês de dezembro para que a gente pudesse confirmar o aumento para você que recebe acima, tá? Essa divulgação aconteceu hoje, sexta-feira, dia 10, pelo IBGE. O reajuste será aplicado integralmente aos segurados que já estavam recebendo os benefícios lá desde 1º de fevereiro de 2024, para aqueles que passaram a receber as suas aposentadorias ou pensões após essa data. O aumento ele vai ser relativo ao tempo de benefício, óbvio, tá, pessoal? Gente, chegou aí, dá o joinha, faz o teu comentário, tá? Para que a gente possa levar essa live para mais pessoas. O INPC também é usado como base para reajustar o valor máximo dos benefícios previdenciários e das contribuições recolhidas aí pela própria Previdência Social, dos atuais 7.786 para o teto novo, agora que será de 8.157 em 2025. Hoje, 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso salarial, enquanto o teto previdenciário integral é pago a cerca de 10 mil pessoas. Olha só o que eu falei agora há pouco, gente. Só para vocês entenderem, nós temos hoje cerca de 12.200.000 pessoas que recebem de R$1 acima do mínimo até o teto, que agora vai para 8.157. Destes 12,2 milhões, somente 10 mil pessoas recebem o teto. Olha só, a disparidade. 12 milhões para 10 mil. Gente, é assustador. Aqueles trabalhadores são ligados à Petrobras, aqueles caras que a gente vê, né? Pô, mas o cara é soldador, trabalha numa empresa parceira da Petrobras. O cara tira em torno de 10, 12 mil reais por mês. E esse, a gente, quando se pergunta, né? Mas quem que ganha esse limite de teto? Esse é um dos exemplos. Aquele pessoal que trabalha soldando casco de navio ganha muito bem, ganha. Eu já soube de casos até de 15 mil reais. Essa galera aí, para quem se perguntar quem é que ganha o teto, né? Pessoal, essa parte da leitura aqui é bem interessante. A exemplo do que tem ocorrido nos últimos anos,
não haverá aumento com ganho real, no caso, né, para quem ganha acima do piso. Ou seja, se você recebe... esse ano eu vou até fazer aquele mesmo cálculozinho que eu fiz, Tiago. A gente vai ter que descobrir qual é o número mágico, Tiago. Eu já vou te pedir para ir fazer uma conta aí, tá? Vamos descobrir agora, nesse exato momento ao vivo, quem são os aposentados que ganham acima do mínimo, que a partir de 2025, Tiago, se tornarão assalariados. Bora lá, nós temos aí um salário acima do mínimo, equivaleria o quê? A 1.413, já que o salário anterior mínimo era 1.412. Então, eu vou querer que o Tiago descubra aí, entre 1.413 até 1.400 ou 1.500 e alguma coisa, qual é o número mágico, para que a gente entenda que na aplicação, Tiago, de 4,77, quem é que ganhava X, que somados a 4,77 se tornará assalariado ganhando 1.518 a partir de 2025. Busca esse número mágico aí para a gente divulgar aqui, Tiago. E vocês vão se assustar, tá, pessoal? Então, olha só, a exemplo do que tem ocorrido nos últimos anos, não haverá aumento real para quem ganha acima do piso. Ao longo prazo, a tendência é de benefícios encolherem ao ponto de se tornarem um salário mínimo. Olha só, a Folha de São Paulo está descobrindo aqui o que eu já venho divulgando há mais de 3 anos, que todo santo ano a gente tem uma leva de novos brasileiros, sejam aposentados ou pensionistas, tornando-se assalariados. Ah, Milton, mas isso é normal. Não é normal. Sabe por quê? Porque você que é aposentado ou se tornou pensionista, certamente você tem o benefício que conquistou porque você passou 30, 35 ou até 40 anos da sua vida contribuindo para um benefício maior que o mínimo. E, na pior das hipóteses, o governo deveria ter em prática, qualquer governo, uma fórmula de cálculo onde, ainda que houvesse defasagem, estas pessoas jamais passassem a ser assalariadas. Esta seria a forma justa do tempo que você passou, mais da metade da sua vida, contribuindo obrigatoriamente para um benefício maior que o mínimo, não ser condenado, ao passar do tempo, a se tornar um assalariado. Se eu estiver errado, me corrijam. E eu estou curioso para saber se o Tiago já achou o número mágico. Já está na mão. Diz Olha aí para mim, Tiago, eu vou até tirar isso aqui da tela, daqui a pouco eu volto, tá? Eu quero que o Tiago diga para a gente agora, entre 1.413 até 1.000 e alguma coisa que ele vai nos dizer agora, infelizmente, estas pessoas, mesmo com um aumento de 4,77, serão os novos assalariados a partir de 2025, infelizmente. Quem são essas pessoas, Thiago? Traz esses números aí. A grande sacanagem, Milton, é assim, o aposentado que ganha R$ 1.700, quando ele vai fazer a margem de aumento, ele pega menos do que quem ganha salário mínimo. E aí ninguém entende isso. Mas como? Porque o aumento do mínimo foi 7,6 e do acima do mínimo é 4,77. Então isso gera aquilo que eu e o Milton falamos na campanha eleitoral para vereador que a gente fez, o achatamento salarial. Né? Todo ano alguém vai ser promovido e premiado com um salário que não era mínimo e vira mínimo. E esse ano os premiados, os contemplados com esse prêmio do governo brasileiro, é quem ganha R$ 1.445. Quem ganha R$ 1.445, que é acima dos 1.412, que era o salário mínimo antigo, hoje está virando 1.518, porque o governo está metendo a mão em R$10, porque era para ser 1.528, então ganha 1.445, você vai ter um ajuste de 4,77, que dá 68,90, então você está condenado a um salário abaixo do mínimo, que é 1.513, mas como o governo é muito legal, muito gente boa, ele vai te dar esses R$5 e você vai ter os 1.518. Olha que maravilha. Famoso 50 pila por dia, né? Lamentável, viu? Eu procuro adjetivo e não acho, porque é injusto, é injusto, é leviano, é sacana, é uma série de outras coisas que nem dá para se colocar aqui, mas é a realidade, tá, pessoal? É a realidade. Hoje você
aposentado ou pensionista, que ganha entre 1.413 e 1.445, lamentavelmente, a partir do próximo mês de fevereiro, você se tornou um assalariado, tá? Independente de quanto tempo você contribuiu e com quanto você contribuiu. O número mágico que o governo esfrega na sua cara agora é: você é um assalariado, tá? E aí eu trago para esta discussão o que eu já venho gritando aos quatro cantos do Brasil há muito tempo, que é, o Rogério, essa questão do projeto de lei 4434, que eu já fui tantas vezes taxado aqui de mentiroso, disseram que o projeto não existia, ou coisa do tipo. Acabei de ver um vídeo sobre isso até. Pois é, e isso enfraquece a luta por um projeto importante, que coloca na forma da lei, com a sua aprovação, justamente a justiça necessária para que pessoas não continuem sendo condenadas a serem as próximas assalariadas. E eu queria que o Rogério falasse um pouquinho. Eu pedi para que o Rogério, pessoal, desse uma lida no texto do projeto, para a gente tentar trazer, numa linha jurídica, política, porque politicamente a gente sabe que não é do interesse de governo nenhum mexer nesse cálculo, porque realmente é o interesse de qualquer governo assalariar todo mundo, já que vocês são vistos como prejuízo, como despesa. Então, quanto menos vocês tiverem, melhor para qualquer governo. E o projeto 4434, ele trata justamente de duas situações. Uma delas é alterar esse cálculo para tentar minimizar esse prejuízo ao longo do tempo, né, para quem ainda pode ser socorrido com a aprovação do projeto. E a outra situação do projeto é a possibilidade de devolução, né, desses números já defasados ao longo de muitos e muitos anos. Fala aí, Rogério, um pouquinho sobre a tua ótica baseada nessa questão do projeto e dessa realidade absurda que a gente está tendo. Tu sabes que eu fui agora na parte da manhã, perto das 11 horas da manhã, eu tive uma ideia de aprofundar, né, essa pesquisa a respeito do PL 4434. Então, eu pesquisei um pouquinho essa linha de raciocínio, né, e acabei até me aprofundando. Eu gostaria de trazer alguns dados, até acabei passando para o Milton, não passei para o Thiago, mas eu vou passar agora ao vivo para ele, que é uma pesquisa Mercer, né, que é do Instituto Global de Pensões, de Indexações de Pensão, que foi feita agora em 2024. O Brasil, segundo alguns requisitos que eles colocam como saúde, qualidade, o próprio custeio do pensionamento, o Brasil ele está em 33ª posição. Tá? 2023, ele estava em 21º lugar. 21º, 23º. Eu não consegui aprofundar, primeiro que o meu inglês não é um inglês muito bom, né? Eu consigo me virar, mas assim, tem algumas palavras técnicas que ali fogem um pouco do contexto e que fica meio complicado ficar falando algo que a gente às vezes não tem um aprofundamento. Mas assim, o Brasil passou de 21º colocado no ranking das aposentadorias mundiais para 33º lugar, perdendo apenas para a Botsuana, né? Aquele país da África. A Argentina, que vinha tendo um retrospecto acima do Brasil no ano passado e no ano retrasado, acabou caindo para 43º lugar. Acabei de ver aqui no nosso índice que foi publicado aqui por institutos famosos aqui, não estou tirando esse índice de qualquer lugar, foi um instituto que mede isso. Holanda continua figurando em primeiro lugar, mas aí é todo um regime contributivo lá e que pesa a favor deles. O Brasil, assim, fazendo uma análise um pouco mais geoeconômica do Brasil, a gente percebe que as pessoas aqui, com as mudanças de governo, estão se aposentando cada vez mais tarde, né? Estão preferindo, em vez de ganhar um salário de miséria, Caiu, voltou? Não te escuto, Milton. Voltou sim, estamos te ouvindo. Voltou? Então, assim, existe aqui no Brasil uma aposentadoria cada vez mais tarde por conta desse valor mínimo que está sendo ofertado, né? Ninguém quer mais contribuir com 5 salários para pagar, para receber 2, 1 e pouco, não vale mais a pena. Então as pessoas estão cada vez mais tarde deixando para se aposentar para tentar acumular um volume maior. Isso faz, dentre outros fatores, essa aposentadoria cada vez mais tardia,
essas mudanças de regra do governo e essa falta de um indexador que consiga aí remunerar minimamente o trabalhador, faz com que a posição do Brasil permaneça em 33º colocado, volto a frisar, apenas na frente de Botsuana e de outros países aí que são um pouco mais, como se diz assim, não de terceiro mundo, porque isso é ofensivo falar isso, né? Mas países que não têm um regime político como o nosso. Poderia dizer para ti o seguinte, Milton, essas falácias que alguns pseudo-advogados fazem na internet, pseudo-youtubers que se dizem trabalhar anos a favor do idoso e só falam verdades, né? Tem que começar a botar um pouco da mão na consciência, porque todo mundo aí que eu estou vendo no YouTube tem interesse que esse projeto 4434 passe com a máxima urgência possível. Essa indexação do salário mínimo aí, com esse mínimo desses descontinhos aí que eles querem fazer, esses percentuais mínimos de aumento, isso em si não vai causar para o governo um prejuízo, e sim vai dar a impressão do investimento. Então, o salário mínimo hoje, conforme alguns dados também de pesquisa, diz que o salário mínimo hoje teria que ser na faixa de R$ 4.000. E isso daí, a gente sabe, está no mercado, é completamente inviável. Ninguém conseguiria hoje no Brasil pagar quase R$ 4.000 de salário mínimo. E minimamente o governo, né? Até mandei para ti um negócio da época do Michel Temer, onde ele alega dentro de um cofre que só tem isso para pagar, mas enquanto isso sai por outro lado os investimentos sociais e tudo aquilo que a gente precisa. Um dado importante que eu trago para vocês para fazer uma análise geopolítica, tá? A gente acabou vendo aqui no próprio documento que foi colocado que existe uma tendência natural de países que estejam nessa situação, como está o Brasil, em que para haver o melhoramento dos indexadores, para haver o melhoramento do salário mínimo, que o governo, e isso daí é uma estratégia que a gente vai percebendo, que nos outros países já aconteceu, ele vai colocando as empresas de cunho privado para auxiliar no custeio do trabalhador. Então, essas empresas tipo Prudential, essas seguradoras, e esses que trabalham com títulos de capitalização e aposentadoria, como era a famosa GBOX e tudo mais, vão cada vez ficar mais vigentes e mais atentas ao trabalhador. Então, você vai ter o governo vai recolher o seu dinheiro dos impostos, você vai recolher essas questões das suas contribuições para poder se aposentar e vai acabar havendo uma divisão em que parte o governo vai pagar, parte uma empresa privada vai pagar. Deu para perceber isso de forma muito clara nesse documento aqui, embora está em inglês, tentem achar em português, isso deve ter, eu não consegui particularmente, mas deve ter em português esse documento, em que vai haver essa tendência natural. Acredito eu que o governo ele já declarou que não tem controle. Então, assim, pensionamento e aposentadoria vai acabar essa palhaçada aí de contribuir para 8 salários e se aposentar com um, porque isso daí o povo vai dizer, olha, não contribuo mais, se lasque o governo, vai acabar a arrecadação. E as empresas cada vez mais vão parar com essa palhaçada aí de contratação de pessoa física, pagando 48% a mais de impostos, e vai começar a contratar todo mundo PJ. Essa tal da pejotização que aconteceu há algum tempo, foi uma debandada de ação no Poder Judiciário para fazer desconsideração, mas do jeito que está a questão, vai ser cada um por si, Deus por todos. Então, veja que interessante. Essas questões que são relacionadas à aposentadoria, ao pensionamento, a única forma que eu Rogério, vejo é mais ou menos o que está nesse documento, que haja uma divisão de fatores, onde as empresas privadas que têm um melhor controle, que não tem o risco Brasil muito alto, né, comecem a trabalhar na aposentadoria e nos pensionamentos e deixar o governo com as questões assistencialistas, que é quando o trabalhador se machuca, que não é uma aposentadoria em si, e BPC e políticas sociais aí, que a gente com Bolsa Família, que vai acabar ficando uma verba para cá. Mas aposentadorias e pensionamentos é inevitável que o governo tenha que partir para uma parceria público-privada com alguma empresa que tenha que prestar contas também, e que tomara nós que não, tomara Deus
que não aconteça igual está acontecendo com associações e franqueadas, para não se tornarem bancos também, né? Bancos privados sustentados pelo poder público. Essa é uma coisa que eu gostaria de trazer, porque hoje de manhã, depois de tanto tempo, acaba vindo uma documentação nessa que é muito rica de detalhes, e eu gostaria de compartilhar com vocês esses dados, que parece muito claro, né? A pessoa que contribui por 5, se o servidor público, né? Não jogando no servidor, né? Mas se o servidor público acaba se aposentando com proventos integrais, por que o trabalhador comum não? A gente está sustentando a máquina pública, está pagando imposto, por que eles têm essa prerrogativa de se aposentar a 5 salários e o trabalhador que às vezes trabalha a vida inteira, inclusive está com problema de saúde, se aposenta com 1 e não tem ainda o indexador, porque a aposentadoria do servidor público, queira ou não, de vez em quando tem essas ações coletivas, né? Tem essas ações coletivas de sindicatos, que deles funcionam, mas para o servidor, mas para o trabalhador comum, não. Então, tem umas jogadas assim que é interessante a gente discutir. Eu gostaria de trazer isso para a pauta e eu gostaria de saber também a posição de vocês aí a respeito dessa questão, que é bem diferente, né? Uma coisa é fato. Eu acho que a sociedade brasileira, e especificamente falando agora dos nossos aposentados e pensionistas, que são o foco principal desse bate-papo, primeiro que é essencial que esse público se interesse por tudo que está acontecendo que drasticamente afeta diretamente a vida deles. Eu acho que, infelizmente, muitas das vezes, por falta de uma comunicação clara, já que até bem pouco tempo atrás, esses grupos aos quais a gente se refere, que hoje alcança aí mais de 30 milhões de pessoas, entre aposentados e pensionistas de todo o Brasil, com esses 12 milhões que ganham ainda acima do mínimo, até pouco tempo atrás a gente tinha uma informação televisada por empresas de comunicação que a gente sabe como é que acontece. Eu sou jornalista, o Thiago também sabe disso. Se paga para que se possa divulgar o que é do interesse de qualquer governo que esteja no poder, tá? A mesma Globo, por exemplo, que hoje é achincalhada porque o Lula está no poder, quando o Bolsonaro estava, era do mesmo jeito. Por quê? Porque é o governo quem banca. E bancando, ele diz, olha, eu quero que saia isso, eu quero que esconda aquilo. Então, quando a gente traz para as pessoas uma comunicação clara, objetiva, direta, que ela não vai achar em outro lugar, através aqui da nossa plataforma de informação, a gente começa a trazer esclarecimentos que as pessoas dizem, mas eu não vi isso em nenhum jornal, eu não vi isso na televisão. Gente, rasguem esse véu, né, da verdade, para que vocês possam ter a informação que é do interesse de vocês e como ela precisa chegar até vocês. É o que a gente está fazendo aqui agora com essa questão do aumento. Então, durante quantos anos você viveu enganado, ignorando o óbvio, e que somente agora, quase que tarde demais, você está tendo a informação que a gente está te trazendo, sem papa na língua, pura, clara, límpida, para que você possa dizer, poxa vida, esses caras têm razão. E se eu não me atentar, se eu não fizer nada, eu preciso fazer alguma coisa agora para que o pior não aconteça, como já aconteceu agora. O Thiago trouxe aí para essas pessoas que estavam ganhando aí até 1.445 e que agora, lamentavelmente, são assalariadas. Eu quero até aproveitar a nossa audiência aqui ao vivo. Se você que está aqui comigo agora, nesse momento, e no pós ao vivo, deixa o teu comentário dizendo, Milton, eu estou entre estas pessoas que agora, entre o aumento salarial, recebia até 1.445. Ou seja, eu agora me tornarei um assalariado. Deixa esse comentário, isso é importante ficar registrado aqui, tá, gente? Pegando um gancho na fala do Rogério, já para poder ouvir o Thiago, pessoal, a conta não fecha, o Rogério, pelo óbvio que você falou. O governo está se lixando, né, para tecnicamente como é que ele vai manter pagamentos beneficiários, em relação ao número de hoje de pessoas que vai diminuindo cada vez mais com carteira assinada. Entre elas, assalariadas e quem recebe acima do mínimo. Porque são estas pessoas que sustentam a base dessa pirâmide que já está invertida. Esta base é quem alimenta o salário de quem hoje está aposentado. Daí a necessidade de qualquer governo de assalariar todo mundo, que é para ver se essa conta fecha de alguma forma.
Só que a gente sabe que ela já não está fechando faz tempo. E ela não vem fechando de uma maneira muito injusta com aquele que contribuiu a vida toda. Então eu quero chamar a atenção, inclusive, para você hoje, trabalhador brasileiro, que está contribuindo compulsoriamente, ou seja, de maneira obrigatória, já que é retido na fonte, a tua contribuição previdenciária. Ou você se acorda para dizer, olha, essa luta também é minha, ou você será o próximo condenado a ser um assalariado. Não vai poder se orgulhar, bater no peito que você contribui com 3, 4, 5, 10 salários mínimos. Porque você vai ser mais um assalariado, não importa o tempo. Mas dentro do médio e do longo prazo, sim, você será um assalariado porque esse sistema, esta fórmula que está sendo colocada em prática não vai suportar, dada principalmente esse incentivo natural que o governo dá das pessoas se tornarem, né, mais um PJ através de um MEI. E detalhe, vale lembrar que enquanto o governo arrecada, Tiago, cerca de 9, 10 ou 11% de salário dessas pessoas para a Previdência, compulsoriamente, se a pessoa vai lá para a CPJ, ela vai pagar 5%, gente. Pelo menos a grande maioria, se eu não estiver errado. Então, essa conta não vai fechar nunca. E, lamentavelmente, o resultado já está acontecendo, você está sentindo aí no seu bolso. Fala, Thiago. Até primeiro, boa tarde pro Rogério, que parece que a gente não se falou aqui, fica parecendo que a gente não é mais amigo, a gente é brother. Que é isso? Primeiro de tudo, Milton, ontem teve a notícia da taxação do Pix. Então, mesmo a pejotização que o Rogério está trazendo, ela está condenada. O pequeno PJ, o cara que tem um carrinho de hot dog, ele não contribui ali a GPS, que nem eu pago todos os meses minha GPS aqui, que é mais de R$300. Eu contribuo sobre 2 salários. Eu sonho, né, em me aposentar daqui 8 anos com 2 salários. Eu sonho. Aí eu pago a minha GPS, o governo não guarda o dinheiro no CDB. Ele usa. Por isso que a Previdência quebra, né? E esse achatamento salarial é lucro, porque a tendência não é todo mundo ganhar salário mínimo, é todo mundo começar a levar calote da Previdência. É o aposentado falar, ué, esse mês não caiu meu dinheiro, porque a conta não fecha. Quando você paga a DARF, que não é nem GPS mais, é DARF. Eu sou velho, que nem o Rogério falou, a gente vai envelhecendo, vai ficando com os termos. Né? Outro dia eu fui num lugar aqui em Guarulhos e falei, não, mas não é ali perto do 9 de julho? Pô, 9 de julho fechou tem 20 anos, né? Você fica com a memória antiga na cabeça, então fala GPS, é DARF. R$300 você paga, se tá num CDB você tem R$3 de rendimento todo mês. O governo não, ele pega os seus R$300 e gasta. R$300 e gasta. Então quem recebe hoje o salário da Previdência não está recebendo o derivado do dinheiro que contribuiu, está recebendo do dinheiro do contribuinte atual. E aí, com a tendência de cada vez menos filhos nos casais, o envelhecimento da população e a pejotização que está condenada a partir dessa taxação do PIX que já está acontecendo, ninguém entendeu que já está acontecendo. A movimentação de R$5 mil já está sendo monitorada. Então, o vendedor de hot dogs, que tem ali um faturamento de R$8 mil no mês, mas tem um custo de insumo, de salsicha, de molho, de pão, que dá ali para ele um lucro mensal de 2 mil, ele vai pagar sobre a movimentação total de 8 mil. E ele vai cair na malha. Aí ele vai ter que justificar o quanto ele gastou de salsicha, quanto ele gastou de pão. Então, são medidas taxadas, né? O taxado está lá fazendo essas coisas, sem pensar no que vai acontecer. A consequência é um quebra-quebra total do pequeno empresário. Quebrou o pequeno empresário que paga a DARF, tirou o contribuinte para virar um pequeno empresário e pagar a DARF, aí acaba a Previdência. Então, essa falta do liberalismo econômico do país empurra a gente para uma quebra. Não é o desejo nosso. A gente vem aqui lutar. Quando a gente vem hoje comemorar 4,77, não é porque a gente é louco. É porque poderia ser pior. Poderia ser 3,71. Aí a gente fala, pô, mas o que o Rogério falou. O IBGE fala que o salário mínimo justo aqui no Brasil não é 4 e pouco, Rogério, é 7. 7. É 7 mil, pode procurar no IBGE o salário para dar conta de um mês, uma família legal. A gente, nesse momento, está abrindo mão do atendimento no pessoal de Santa Catarina, tá? Fazendo o atendimento de outros estados. Se reabrir a situação lá em Santa Catarina, a gente vai voltar a captar, mas é muito importante que acenda uma luz para todos vocês que não são de Santa Catarina, agirem rápido em favor de vocês, chamarem, tá? Eu vou deixar o WhatsApp aqui, ó,
vocês chamem nesse WhatsApp. Tem gente que fala, me passa o contato da doutora Sheila. Eu não passo, tá? Porque se eu passar o telefone da doutora Sheila, vira uma bagunça, vocês vão ficar chamando, ela não sabe de onde veio, não sabe quem indicou, você vai furar a fila, então não é justo, tá? Com todos os outros que chamam. Então, a gente faz um controle de atendimento aqui, ó. Você vai chamar nesse WhatsApp, aí a partir do momento que você chama, a gente vai pedir o seu extrato. Se não souber, a gente vai puxar o extrato para você, você manda a senha do Gov lá, o CPF, pode ficar tranquilo que é um WhatsApp comercial seguro, é um WhatsApp business, tá? Não tem o 9 na frente mesmo, e a gente puxa, passa lá um pente fino no seu benefício e encaminha para a Sheila. E a Sheila, 48 horas, entra em contato com você, começa o seu atendimento. A Sheila chamou, pediu procuração, pediu foto dos documentos, pediu senha do Gov, passa tudo, agiliza essa parte. Por quê? Você fica preso numa esteira se você não passar os documentos. E aí é óbvio que o seu processo não vai andar. Então, enquanto tem gente que ajuda bastante com essa agilidade, tem gente que atrapalha. E aí fica depois, ela chamou, mas não me chama mais. Ué, mas chamou, pediu os documentos, você não respondeu, ela não vai te chamar mais, né? Vai ficar ali paradinho na esteira. A partir do momento que você está com o processo em andamento, você vai ver o nível da atenção da doutora Sheila, que é o que a gente tem tido feedbacks até hoje. Não tem uma reclamação de atendimento, desde que você faça bem também a sua parte. A gente faz a nossa parte aqui e você faz a sua parte aí. Doutora, eu queria agradecer. Se você tiver alguma outra ressalva, eu sei que a agenda da doutora também está apertada, a gente ia até adiar essa live, mas é que não dá mesmo, porque estamos no fim de ano e a coisa vai apertando, e cada dia agora fica um dia mais difícil. Exato, e agora final de ano, recesso judiciário, a gente está correndo. O que o judiciário não trabalhou durante o ano, a gente está trabalhando agora. Verdade. Então, eu imagino para ti também não tá fácil, e final de ano para ninguém, né? Muita coisa, tudo junto, e o ano tá pesado, não termina, então vai dar tudo certo, vamos terminar esse ano bem, com o nenê, tudo certo. O nenê já vem o ano que vem, né, nenê? Ano que vem. Tem tempo ainda. Tá no meio, né? Tá no meio. Tá no meio da gestação. Meio da jornada. Mas é muito bom, aproveite. Né? Isso sempre também Deus premia quem é do bem, né? E esse menino vem para abençoar a sua vida, tenho certeza. Amém. E a gente tá aí, segue a nossa jornada, fazendo o bem sem olhar a quem, e a gente vai se ajudando, doutor. E a gente se ajudando, a gente ajuda muita gente. Se ajuda eu, ajuda a senhora, e a gente fica feliz porque está ajudando um monte de gente que a gente não conhece, né, de fato. E 2025 é mais um ano aí que a gente vai consolidar nossa parceria com muitos outros resultados favoráveis, tenho certeza. Com certeza. Muito obrigado, doutora Sheila. Até a próxima. Obrigada. Feliz ano novo a todos, porque provavelmente não faremos mais live esse ano, né? Esse ano. Natal, um ano novo abençoado a todos, e que seja um ano repleto de saúde, porque o resto a gente corre atrás, né? A gente batalha bastante, corre atrás. Falei hoje na live da manhã, falei, o que é mais importante para você, tempo ou dinheiro? Aí todo mundo, é dinheiro, sem tempo não adianta, não. Quando o cara tá lá na cama morrendo, chorando, ele não tá chorando porque ele tá sem dinheiro, ele tá chorando porque acabou o tempo. Ele não consegue fazer mais nada diferente. Então a gente é muito abençoado de ter tempo para fazer diferente. Então faça a diferença hoje por você, que é assim que vai funcionar. É um discurso que parece um discursinho piegas, né? Mas todo mundo corre atrás do dinheiro. Mas no fundo é o tempo. O tempo é mais valioso. Com certeza. Valeu, doutora. Obrigado, viu? Beijo para vocês. Tamo junto. Fala, pessoal, meu nome é Tiago Parigiani, sou embaixador dos aposentados. Se você é aposentado, pensionista, servidor ou BPC Loas, saiba que você está prestes a conhecer as táticas financeiras que já colocaram mais de 300 mil reais nos bolsos de mais de 3 mil aposentados. Somos 140 mil inscritos nesse canal e você pode ser o próximo. Toda a minha assessoria não é cobrada, é gratuito. Eu quero colocar você na rota financeira para você sair do superendividamento. Se você é aposentado, está passando por uma dificuldade financeira, saiba que isso está com os dias contados. Eu consigo para você indenizações de R$ 1.500 até R$ 5.000, sem que você pague nenhum centavo para dar entrada na sua ação de corte de sindicatos e associações que descontam indevidamente do seu benefício. Clique aqui no inscrever-se, ative o sininho das notificações e me chame. Eu quero ser o seu embaixador.